Pegue a Bíblia Sagrada agora. Que Deus maravilhoso, amém, gente? Meu Deus, eu sinto no meu espírito. Há um peso de glória trazendo restauração aqui nessa noite. Eu sinto isso muito forte no meu espírito, sabe? Trazendo restauração através do quebrantamento de corações. Aleluia. Pessoas chegaram aqui com dores físicas, que era apenas um reflexo de problemas no espírito e na alma, e essa dor foi embora nessa oração, no momento do louvor. Quem chegou aqui com uma dor e a dor foi embora? Levanta a mão, isso. Só para constatar. Levanta bem alto, só para a gente ver, gente, ó. 3 aqui na frente, ó. 3 ali, ó. 6, 7, 8, 9. Vamos, ó, 10 lá atrás, ó. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, gente. Diga obrigado, Jesus. Pegue a Bíblia Sagrada. Você crê que Deus vai falar com você? Mais ainda? Ele já está falando, né? Vai falar mais ainda. Então pegue a Bíblia Sagrada e abra comigo em Daniel, capítulo de número 7, verso de número 9. Gente, não vai estar aqui no telão. Estamos com um probleminha no cabo, tá? Então não vai estar aqui. Acompanhe aí na sua Bíblia, tá bom? Daniel, capítulo 7, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Olha para a pessoa que está do teu lado, vê se ela está com Bíblia, né? Se ela estiver sem Bíblia, ajuda ela a encontrar. Daniel 7, 9. Daniel 7,9 diz assim, ó. Preste atenção, por favor. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos. O que foram trazidos? Tronos. E um ancião pleno de dias se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. Verso 10. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Diga, uau. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então, o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que se lhes havia sido concedida. Contudo, tiveram permissão para viver por um período de tempo. Verso 13. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. Verso 14. E foi-lhe outorgada toda a autoridade,
glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Uau! Será que tem alguém aqui que vai fazer parte desse reino? Amém ou não amém, gente? Oh, glória! Meu Deus! Quem fez a aula do Trier essa semana ganhando posição no reino? Levanta a mão só para eu ver aí. Então você já conecta, né? Você já se conecta. Porque, presta atenção, eu vou orar, só para você abrir sua mente, tá? Existem motivações e comportamentos que vão contribuir para que nós venhamos reinar com Cristo em seu reino eterno. A questão não é só a salvação. Alguns serão salvos, mas não reinarão com Cristo. Porém, outros serão salvos e reinarão com Ele. Esses são chamados de vencedores. Por isso que está escrito em Apocalipse: aos vencedores lhes será dado o direito de reinar comigo, de se assentar no meu trono, assim como eu reino com o meu Pai e assentei com Ele em seu trono. Quem são os vencedores, gente? Amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado, diz assim: irmão, Jesus não é religião não. Ele é o Salvador. Ele é o libertador. Ele é a nossa oportunidade de entrar em um reino e viver nesse reino eternamente. Dependendo do quanto nós aceitamos essa libertação na maneira de pensar. Faça assim, ó, bote a mão na cabeça e diga para ele assim, ó, na maneira de pensar. Agora aponte para o coração e diga, na maneira de sentir. Aí faça assim, ó, e na maneira de viver. Assim, ó, no trabalho, dentro de casa, na escola, em todos os lugares. Quem está entendendo isso? Porque o reino é pelas obras. Ou seja, tem obras que farão você reinar e tem maneira de viver que fará você perder o reino. Quantos querem reinar nesse reino eterno? Diga amém. Amém, gente? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Põe a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por mais um culto, por mais uma noite de domingo. Nós sabemos que as noites aqui não têm sido noites qualquer. Não tem sido. Tem sido noites onde o Senhor tem nos visitado. Tem sido noites, Senhor, do peso da Tua glória, Pai. E nós queremos viver, desfrutar do Teu reino, Senhor. Já agora. Porque o Senhor falou, é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. E quem está no mundo não entende. Quem está no mundo, isso é loucura. Mas para nós é vida, Senhor. E vida eterna. Por isso fala conosco. Ministra aos nossos corações. Nos conduz a um nível mais elevado de libertação nessa noite, Senhor. Nós não aceitamos ser os mesmos. Declaramos e decidimos, dia após dia, subirmos para um nível maior de conversão, de libertação. A nossa decisão é de caminhar, Senhor, de glória em glória. E o Teu nome ser glorificado, Pai, através da nossa
libertação no caráter, na mentalidade, nas emoções, no espírito. Em nome de Jesus, Senhor, nos ministra nessa noite, estamos abertos. Fala conosco, fica conosco. Em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra comigo a Bíblia Sagrada em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4. Leremos o versículo de número 2. Esse texto é um texto que nós lemos no domingo passado. Quem lembra desse texto do domingo passado? Ok. Nós estamos em uma série de mensagens que tem o tema Trajetória de Lúcifer. E Deus tem nos ministrado muito esses meses que nós estamos refletindo a respeito da trajetória de um ser que foi um ser de luz, criado por Deus com um propósito incrível, mas o seu coração foi corrompido e ele entrou em rota de rebelião contra Deus. Domingo passado, nós aprendemos quando que essa rebelião deu um start no coração desse anjo muito poderoso, chamado de Lúcifer, ou Eliel Ben Shahar, que depois se tornou Diabo, Satanás, que significa inimigo, adversário. Domingo passado, nós aprendemos que no momento que Deus abriu a sala dos seus tesouros para Lúcifer, Lúcifer contemplou os tronos da sala do tesouro de Deus. Os tronos, pastor, sim, são 26 tronos. Os tronos dos 24 anciãos, a gente vai ler aqui. O trono de Deus e o trono de Cristo. O detalhe é que o trono que é de Cristo estava desocupado. Por quê? Porque Cristo havia sido escondido em Deus como um mistério não revelado nem para os anjos. Escute. Que foi revelado para nós. Hoje nós sabemos que o mistério que estava escondido em Deus, não revelado, era Cristo, que a nós foi revelado como Salvador, libertador. E o nosso selo, a nossa porta, o nosso caminho para o reino, a verdadeira vida. Por isso que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga, uau. Não tem como, gente. Esse negócio de todos os caminhos levam a Deus, né? Quem já ouviu essa história? Balela. Todos os caminhos levam a Deus, igreja? Sim ou não? Não. Todos os caminhos levam a Deus, igreja? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Ó, você vai balançar o dedo assim para essa pessoa que está do seu lado, como se fosse em slow motion, assim, em câmera lenta, assim, bem devagarzinho assim, ó. Você vai dizer assim, ó:
Nananina não. Todos, fala assim para ela, ó, todos os caminhos levam a Deus. Aí você fala assim, ó, nananina não. Por quê? Porque só tem um caminho que leva a Deus. E esse caminho se chama Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que morreu, mas não permaneceu morto. É o único que ressuscitou ao terceiro dia e nos deu direito nele de vivermos eternamente em seu reino. Uau! Cujo todo coração que se mover voluntariamente e recebê-lo como seu Salvador, a estes é dado o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem já ouviu essa história de que todo mundo é filho de Deus? Quem já ouviu isso, essa história? Balela. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, diz assim, todo mundo é filho de Deus? Aí coloca o dedinho em slow motion, diz assim, ó, nananina não. Hein? Não, gente, todo mundo foi criado por Deus, é criatura de Deus. Porém, filhos só aqueles que receberem a Cristo e nele crerem como Salvador. Estes não perecerão, mas terão a vida eterna. Meu Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,12. Todos quantos o receberem, a estes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu Jesus aqui, gente, de verdade? Pastor, eu ainda não recebi. Você vai ter a oportunidade, irmão, de receber Jesus hoje. Não é uma religião, irmão. Não é uma religião, é o libertador. É o Salvador, é a porta para a verdadeira vida. Oh glória! Você talvez não tenha entendido, e Deus te trouxe a esse culto hoje para uma chave virar na tua mente, no teu cérebro, a ficha cair, as coisas começarem a se encaixar, e você começar a olhar para Cristo de uma forma diferente nessa noite. E aí, Lúcifer, quando ele contempla os tronos, e ele vê um trono vazio, ele não sabia que aquele trono era de Cristo, porque Cristo era um mistério escondido em Deus. E quando ele olha, naquela hora, ele deseja o trono. Provavelmente ele pensou assim, pastor Iranildo, esse trono deve ser o trono que Deus me tomou. Esse trono deve ser o meu trono. E ele começou a desejar aquele trono para ele e estabelecer aquele trono acima do trono de Deus. Olha só. Isaías capítulo... Pera lá, a gente não leu aqui Apocalipse ainda, né? Se você abriu aí, vamos ler aqui rapidinho, ó. Apocalipse 4:2. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Olha lá, verso 13, ó. Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco celeste, parecendo uma esmeralda. Também, eu já expliquei isso para vocês, né, gente? O termo correto é arco celeste, tá? O termo arco-íris é um termo paganizado
do arco de Deus, ok? É um termo paganizado que faz menção à deusa Íris. O termo correto é arco celeste. Quem lembra que eu já expliquei sobre isso? Levanta a mão para eu ver. Ok. Vamos lá, verso 4. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Uau! Então tinha um trono, e tinha ao redor do trono mais quantos tronos? 24. Com um que já tinha, fica quanto? 25. Agora pula para Apocalipse 3, que é para a gente fechar o raciocínio aqui, para quem ainda não conseguiu fechar o raciocínio, né? Apocalipse 3, verso de número 21, tá? Verso 21. Quem encontrou, diga amém. Posso ler? Apocalipse 3, 21. Diz assim, ó. Ao vencedor, olha lá, gente. Quem são os vencedores? Aqueles que vão reinar com Cristo. Lembra que eu falei disso há 15 minutos atrás? Beleza? Ó, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Diga, trono de Cristo. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Então tem um trono do Pai. Tem um trono do Pai, tem um trono de Cristo. Vai quantos tronos aí? Mais 24 tronos dos 24 anciões. Dá quantos tronos? 26 tronos. Só que o trono de Cristo, quando a sala dos tesouros de Deus é apresentada para Lúcifer, o trono de Cristo está vazio. Por quê? Porque Cristo era um mistério escondido no Pai, ainda não revelado nem para os anjos. Então, quando ele vê o trono, ele diz, é meu. É meu. Ele deve ter me tomado, eu não me lembro. Esse trono é meu. Agora eu vou fazer de tudo para retomar o meu trono. E vou estabelecer o meu trono acima do trono dele. Isaías, capítulo 14, versículo 13. Isaías 14, versículo 13. Abra aí. Quem encontrou, diga glória a Deus. Posso ler? Isaías 14, verso 13. Diz assim: afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até aos céus, erguerei o meu trono. Ele pensava que era dele, gente. Ele pensava que o trono era dele, gente. Meu Deus. Ah, Jesus. Hei de subir até aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Quem lembra dessa pregação que eu expliquei o que eram as estrelas de Deus? Quem lembra? Quem lembra? O que são as estrelas de Deus, gente? Os serafins, né? Saraf. Você lembra dessa pregação? Pastor, eu não estava aqui. Então você vai no YouTube, você vai assistir as ministrações que você perdeu. Tá bom? Você vai lá no meu YouTube, Alisson Silvestre. Aí lá tem só as ministrações dos cultos. Ministração 1, ministração 2, ministração 3. A gente já está na 12ª, se eu não me engano, da trajetória de Lúcifer. Para você aprender de Bíblia, tá certo? Fechou assim? Então vamos lá, voltando, ó. Hei de subir até aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus,
eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Por isso que ele tem muita raiva de você. Por isso que o diabo, ele tem muita raiva de você. Por isso que ele vai fazer de tudo para tirar você da rota do propósito de Deus. Por isso que ele vai fazer de tudo para tirar você do caminho da santidade. Por isso que ele vai fazer de tudo para contaminar e corromper o teu coração. Por que, pastor, eu não entendi? Porque você é tudo o que um dia ele quis ser. Pastor, e o que é que ele queria ser? Está escrito: tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Gênesis 1:26. Abre aí tua Bíblia. Uau! Gênesis 1:26. Meu Deus. Meu Deus. Você é tudo que um dia ele quis ser, por isso que ele tem raiva, por isso que ele faz de tudo para lhe tirar da presença, para confundir tua cabeça, para colocar um sentimento errado no teu coração. Deus está te dando hoje inteligência espiritual, para que você discirna as estratégias do inimigo contra ti e apague os dardos inflamados do maligno que vem na tua mente para te tirar da rota. Você não vai aceitar mais isso. Gênesis 1:26 diz: então Deus determinou, façamos o ser humano. Você vai, você vai tirar essa palavra ser humano e você vai escrever seu nome aí, hein? É forte ou não é forte? Diga assim: é forte, galáxias. Vamos lá? Você vai dizer seu nome, Vamos ler agora. Agora você vai colocar seu nome aí. Então, eu vou colocar o meu, você coloca o seu, tá? Então Deus determinou: façamos o Alisson, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Portanto, criou Deus o Alisson, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Meu Deus, Lúcifer queria ser a semelhança do Altíssimo. Meu Deus, você é a semelhança do Altíssimo. Lúcifer queria ser tudo o que você já é hoje, e talvez você não tenha valorizado, por falta de conhecimento e de inteligência espiritual. Está em você e está sendo ativado nessa noite. A imagem e semelhança do Altíssimo você é. Não importa a tua história, não importam os teus traumas, não importa se a tua mãe e o teu pai planejou a gravidez ou não, não importa. Você não caiu aqui de paraquedas. Deus sonhou com você antes mesmo do nascimento do teu pai e da tua mãe. Em espírito você já havia sido feito em Deus antes da fundação do mundo. Deus tem projeto contigo, Deus tem plano na tua vida, Deus tem uma chamada, Deus tem um propósito. Você só precisa passar por um nível de libertação na mente. Libertação na mente. Tem gente que chega aqui travado na mente,
não consegue raciocinar, não consegue receber, vai ser destravado nessa noite. Em nome de Jesus. As pessoas que pensam que lhe conhecem vão ficar, ó. Uau. Vão ficar de boca aberta. Carinha do WhatsApp. Meu Deus, é fulano. É fulano. O Gilson era da gangue do Zé do Caldo. Só andava armado de faca. Tá aí ele. Aí, ó. Né? Por isso que de vez em quando ele tem umas coisinhas, faz um negócio assim no cabelo, ainda é resquício daquela época. E aí, quem lhe vê, gente, depois que você passar por níveis de libertação, não vai lhe conhecer mais. Vai olhar para você e vai dizer: meu Deus, é a fulana, é a fulaninha, é o fulano. Está irreconhecível. Na verdade, não mudou, apenas caminhou de encontro àquilo que já era em Deus, antes de vir para a terra, porque existe você pronto em Deus. Deus não vê você do jeito que você está, Deus não vê você com os vícios que você tem, Deus não vê você com os problemas de caráter que você tem, não. Ei, para Deus você não é um viciado, para Deus você não é um problemático, para Deus você não é uma desequilibrada, em Deus você já está pronto. Deus, quando olha para você, vê você liberto. Deus, quando olha para você, vê você transformada, caminhando em santidade, os seus pés palmilhando o propósito dele, do jeito que ele fez você, limpo, limpa, transformado, transformada. Por isso que ainda que você não acredite em você mesmo, Deus continua acreditando. Deus continua olhando para você com um olhar de esperança, porque Ele olha para você pronto. Quando Deus olha para Jacó, Ele não vê Jacó, Ele vê Israel. Quando Ele olha para Saulo, Ele não vê Saulo, Ele vê Paulo. Consegue entender isso? Você só precisa caminhar na direção do pronto de Deus. Já está pronto. Aí tem gente que diz assim: será se eu vou conseguir? Eu acho que eu não consigo. Já está pronto. Já está. Você só precisa. Você só está desconfigurado. Entende? Só precisa reconfigurar. Só colocar um bocado de coisa errada. Você só vai precisar tirar essas coisas erradas. Depois que você remover essas coisas que colocaram em você, você está pronto. Porque foi assim que Deus lhe fez. Entende? Então, é muito mais um processo de desconstrução do que de reconstrução. Porque em Deus você está pronto. Só precisa desconstruir aquilo que foi construído em você, nesse tempo que você viveu aqui na terra, através dos teus professores, através dos teus pais dentro de casa, na tua infância, no colégio, através dos amigos. Quando você começar a remover aquilo que não faz parte de Deus, da semelhança de Deus, quando você remover, pronto, sobrou você pronto em Deus. Entende isso? Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Aí, ó, pega a chave. Essa aqui é uma das chaves da noite. Quando você entra no processo, você vai começar a subir de níveis. Você vai subir níveis. Você vai começar a subir níveis de libertação. Níveis de libertação. Quando Deus vai te puxando para níveis de libertação, ó, pega isso aqui, que isso aqui é forte. Quando Deus começa a te puxar em níveis de libertação, você começa a entrar em algumas provas que você não entende. Às vezes você até questiona: Senhor, por que eu estou passando por isso? Você passa por alguns sofrimentos que faz parte do processo, gente. Eu falei um pouquinho domingo passado sobre isso, quem lembra?
não é? Eu falei domingo passado, está dando errado depende de quem está vendo. Está dando errado depende de quem está vendo. Porque a endiabada se levantou contra José, lá na casa de Potifar, José fazendo tudo certo, e ainda assim foi colocado no cárcere. José fazendo tudo certo, como é que pode? Eu estou fazendo tudo certo, e está dando tudo errado. Não, depende de quem está vendo. Depende de quem está vendo. Porque o cárcere pode ser o lugar exato para Deus te apresentar o coveiro e o padeiro. Quem lembra, gente, da palavra de domingo? Levanta a mão. Então, o sofrimento, a dificuldade, a dor, pode ser uma catapulta para te lançar para aquilo que Deus tem para você. Você só precisa fazer a leitura certa. E geralmente, quando você vai subir um nível em libertação, você começa a enfrentar uma dor, um sofrimento, que você não consegue explicar o motivo. Escute, existem dores e sofrimentos que são consequências de erros que você cometeu. Então não queira que compensar com o que o pastor Alisson está dizendo. Não, presta atenção. Eu estou falando de dor e de sofrimento, você fazendo bem certinho, que nem José fez, tá certo? Porque se você está passando por dor e por sofrimento por causa de erro seu, corrija o erro. Porque se você não corrigir, irmão, essa dor e esse sofrimento, ela tende a piorar, porque um abismo conduz a outro abismo, tá? Ok? Mas você está fazendo tudo direito, você está fazendo tudo certo, irmão. Você está no caminho aqui, sabe? Você corrigiu o que precisava corrigir. Você está caminhando aqui para a glória de Deus, você está vivendo para a glória de Deus, irmão. E o negócio começou a apertar para você. A dor, o sofrimento. O que é isso, pastor? É Deus gerando a oportunidade para você subir de nível em libertação. E aí, quando chega esse momento da dor e do sofrimento, para subir de nível, tá? Você que veio o domingo passado, você consegue entender melhor. Quando chega esse momento, a maioria das pessoas, elas se distanciam de você. As pessoas que você pensava que poderia contar com elas, elas se indisponibilizam. Elas se afastam de você. E aí, você começa a perceber com quem de fato você pode contar. Quem realmente é o seu amigo e quem que não é seu amigo. Você começa a ver quem que tem aliança e quem que não tem aliança com você. São nesses momentos, irmão. E eu vou lhe dizer uma coisa. Não são as pessoas que se afastam de você. É o próprio Deus que coloca o momento de sofrimento, que permite o momento de dor, para varrer o teu ciclo de relacionamento, porque ele seria um problema lá na frente. Então é Deus, irmão. Deus pega ali o momento de dor e de sofrimento, e é como se ele dissesse assim: pera lá, eu iniciei um processo de varredura. Deixa eu tirar esses aqui. Sai da vida dele. Deixa eu tirar essas aqui. Sai da vida dela. É atrapalho, é pedra de tropeço, só dá conselho errado, mais atrapalha do que ajuda. Deixa eu tirar. Aí você pensa assim: todo mundo me abandonou. Não, Deus está limpando o teu ciclo de relacionamento. Porque para o nível que você vai subir, eles não vão suportar. E aí Deus tira, Deus vai limpando. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmã? Diga por quê, pastor. Porque você é uma bênção para escolher a amizade que não presta. Entende isso? Você é uma bênção para escolher a amizade que não presta. Já dizia o apóstolo Paulo: as más amizades corrompem os bons costumes.
Aí sobra, irmão, sobra um, sobra dois ali. Que são aqueles, quando você subir de nível em libertação, são os que estarão com você ainda. São os que ainda estarão com você. E aí você começa a discernir, irmão, quem é e quem não é. Quem está entendendo isso, gente? Quem está entendendo isso? Isso aqui é importante demais. Você fazer a leitura correta. Você não fez nada, irmão, e a pessoa parece que parece que você fez uma coisa muito ruim para ela. A pessoa não fala mais com você, está com cara feia. Você não fez nada, irmão. Já aconteceu isso com você? Você ficou assim sem entender. O que é isso? O que foi que aconteceu? A pessoa, um dia desse estava mil amores, e agora parece que está com raiva de mim. Não fiz nada contra essa pessoa. É Deus. Sai da vida dele. Sai da vida dela. É Deus limpando. Porque o próximo nível que você vai subir, essas pessoas seriam atrapalho. E Deus usa a dor, Deus usa o sofrimento para fazer limpeza. Isso é sério, gente. Isso é sério. Para de escolher amizade que é atrapalho para a tua vida. Evangelize, irmão. Prega para essas pessoas. Agora, vínculo, aliança, cuidado. Cuidado. Começa a se perceber, começa a se analisar. Porque para o nível que Deus vai te levar em libertação, não é todo mundo que vai acompanhar, não. E a dor e o sofrimento revela. Quem está entendendo isso, diga amém. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga, irmão, se livra desse dom. Diga assim, que dom? O dom de carregar amizades erradas. Hein? E os amigos certos, pastor? E os amigos certos? Quem quer saber dos amigos certos? Levanta a mão. Eles vão permanecer. Eles vão permanecer, irmão. Fica tranquilo. Porque no processo, o próprio Deus faz uma limpeza. E você tem que entender, irmão. Fica com o coração em paz. Só que tem gente que não se resolveu em Deus. Aí fica em crise. Ai, fulano me abandonou. Calma, irmão. Descanse em Deus. Não foi fulano que te abandonou, não. Foi Deus que te deu o livramento. Quem está entendendo isso, gente? Para com isso, irmão. Resolve tuas carências em Deus. Para de querer atrapalhar o que Deus está fazendo. Começa a fazer a leitura espiritual correta. Existem dores. Existem sofrimentos, existem dores. Que nós passamos no processo. Que não tem nada a ver conosco. É Deus tratando as pessoas ao nosso redor. Pega esse segredo do reino. Existem dores. Existem sofrimentos que não tem nada a ver conosco. Existem dores, existem sofrimentos que nós passamos no processo, que é Deus tratando as pessoas ao nosso redor. Jesus passou por dores e por sofrimentos, igreja. Sim ou não? Sim. Essas dores e esses sofrimentos tinham alguma coisa a ver com Jesus? Nananim? Nananina não tinha nada a ver com Jesus. Mas era Deus nos tratando. A dor e o sofrimento de Jesus tinha nada a ver com Jesus. É Deus nos tratando. Existem dores. Se você está caminhando direito, ok? Pastor, eu não estou. Então se corrija, tá? Se corrija. Porque tem dor e tem sofrimento que é consequência dos teus erros. Ok? Não confunda as coisas. Uma coisa é uma coisa,
outra coisa é outra coisa. Se você se corrigiu, se você está caminhando do jeito que é para caminhar, glória a Deus pela sua vida. Pastor, eu estou caminhando direito, eu vou passar por dor e por sofrimento? Vai, porque tem 2 sofrimentos que faz parte do processo. Só que entenda, a dor e o sofrimento que faz parte do processo não tem a ver com você. É Deus tratando as pessoas ao redor. É Deus tratando as pessoas ao redor. Existe um nível mais elevado que a tua família só vai alcançar passando por uma dor e por um sofrimento específico. E você precisa fazer a leitura correta. A dor e o sofrimento que você enfrenta dentro de casa não é para você pular do barco, irmão. É para você subir de nível em maturidade, em libertação. É um tratamento que a sua família precisa passar. E você precisa fazer a leitura espiritual correta. E subir de nível. Porque quando você subir de nível, aí essa dor e esse sofrimento cessa. Mas haverão outras dores e outros sofrimentos. Faz parte do processo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Me responda uma coisa. Deus ama os pobres? Hã? E por que Deus não os supre? Por que Deus não supre os pobres? A gente tem que se questionar, né? Temos que... quando você começa a fazer questionamentos, isso é inteligência. Você não pode ficar nele, você tem que ir atrás de respostas. Por que Deus não resolve o problema da pobreza? Se Deus ama os pobres. Será que se Deus não tem dinheiro para resolver o problema da pobreza, gente? Ele tem ou não tem? Ele é o dono do ouro e da prata. Se Deus quisesse resolver o problema da pobreza, Ele resolveria com apenas uma palavra. Mas por que Ele não resolve, gente, o problema da pobreza? Está escrito: os pobres tereis no meio de vós. Por quê? Porque existe 2 sofrimentos que é para tratar quem está ao redor. Os pobres existem por causa daqueles que entenderam o propósito de Deus. Vamos lá. Os pobres existem para tratar quem está ao redor. Os pobres existem para tratar aqueles que entenderam o propósito de Deus. Quem está começando a entender o propósito de Deus na sua vida, diga glória a Deus. Então os pobres existem para tratar você. Existem 8 níveis. Existem 8 níveis de generosidade. Quantos níveis? 8 níveis de generosidade. Quando a gente fala de generosidade, a mente de algumas pessoas buga, dá uma travada. Porque as pessoas, elas pensam assim, né? Elas criam uma imagem de Deus que traz conforto para os seus corações. Elas olham para Deus assim, né? Tem alguns que tem até umas imagens na parede da casa, né? E aí quando você olha lá e está lá, né, a imagem de Deus ali que o próprio ser humano criou para si próprio, é uma imagem que traz conforto, né? De um Deus caridoso, né? É aquele Deus que vai resolver o problema dos pobres. Né? Quem tem essa imagem de Deus, gente? Quem tem essa imagem de Deus? A maioria de nós, de forma inconsciente, temos essa imagem de Deus. É tanto que a maioria de nós nos aproximamos de Deus
com essa mentalidade: eu estou sofrendo e Deus é caridoso, vai me ajudar no meu sofrimento. A maioria de nós. E a maioria de nós, por essa imagem distorcida de Deus, nos afastamos de Deus. Quando esse Deus, que na nossa cabeça tem uma imagem caridosa, não resolve o nosso sofrimento. Poxa, depois que eu virei crente, o meu sofrimento foi aumentar. Aí eu começo a me afastar. Por quê? Porque na minha cabeça, esse Deus, que para mim tem uma imagem caridosa, ele vai me ajudar em todas as minhas dores e em todos os meus sofrimentos. Quem conhece alguém que pensa dessa forma, levanta a mão. Graças a Deus que aqui não tem ninguém. Só lá fora, né? E se tem, Deus está transformando a sua mentalidade agora. Você precisa transicionar a sua mentalidade. E começar a entender, começar a compreender que Deus não é esse cara caridoso. Não, gente. Deus não é caridoso. Deus é libertador. Ele não quer fazer caridade para você, não. Ai, Senhor, eu estou precisando, não. Ele não quer fazer caridade com você, ele quer lhe libertar. É isso que ele quer. Então a questão não é o que você veio buscar de Deus, é o que Deus tem para te entregar. Ah, Deus não me deu o que eu quero. Poxa, você já parou para pensar o que é que Deus quer te dar? Que talvez não tenha a ver com o que você quer de Deus? Porque Ele sabe o que você precisa, e na maioria das vezes o que você precisa não é o que você quer. Já parou para pensar? Nós temos que subir de nível, gente. Temos que subir de nível. Tem um pobre ali, ok. Os pobres tereis no meio de vós. Aquela pessoa que está em uma situação de pobreza, ela está naquela situação de pobreza para tratar a sua vida. Para que você seja uma pessoa mais generosa. Para que você seja uma pessoa mais tratada. Para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, na direção daquela pessoa que está em pobreza. Comece a raciocinar. O sofrimento e a dor existem para tratar as pessoas que estão ao redor. Deus poderia, sim, acabar com a pobreza. Mas o que é que Deus quer, gente? Deus não quer fazer caridade, Deus quer libertar as pessoas. E as pessoas necessitadas existem para que nós possamos ser tratados. Para que nós possamos ser mais libertos da nossa avareza, da nossa mesquinharia, das nossas vaidades. Para que a gente pare e desenvolva compaixão, amor ao próximo. Os pobres existem para que você seja tratado, para que você suba de nível em Deus. Então entenda, quando você dá, presta atenção nisso, quando você dá a um pobre, quando você dá a um necessitado, você é quem recebe, e não aquele que está na dor e no sofrimento. Quando você dá a alguém necessitado, não é você que abençoa dando, é você que é abençoado por aquele que está recebendo. Pastor, o que é isso? Agora a minha cabeça travou. Eu sei que travou. Eu sei que travou porque existe um nível de escravidão que nós precisamos ser libertos. E se nós não entendermos isso, nós seremos escravos. E o propósito de Cristo não será cumprido em nós. Porque o propósito de Cristo não é fazer caridade, é nos libertar. E se existe uma coisa que aprisiona, é Mamon. É aquele que exerce governo na mente, aprisionando as mentes ao dinheiro, à avareza, à mesquinharia. Quando
Olha os níveis, 8 níveis de generosidade, e nesses níveis de generosidade, presta atenção, nesses níveis de generosidade, 7 escravizam. Diga, 7 escravizam. E Deus não quer escravizar ninguém. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus não quer te escravizar. Presta atenção. Um dos principais níveis que escravizam é quando o povo só tem a mentalidade de receber. E aí, você que só tem a mentalidade de receber, você se coloca na condição de escravo. Porque tornar alguém escravo não é só pegar o que é dele, mas é mantê-lo em uma posição de recebedor. Estratégia usada no Egito. O povo de Deus começou a receber do Egito, dos egípcios. Começou a receber. Foi só questão de tempo para eles se tornarem escravos. E Deus não quer escravizar o seu povo. Deus não quer nos escravizar. Por isso que nós temos que nos libertar dessa mentalidade de me dá. E quando eu não recebo, eu fico com raiva. Porque eu quero. O que é isso? Escravidão. Eu estou escravizado. Eu não entendi a libertação que Cristo tem para a minha vida. Qual é o nível de generosidade que Cristo tem para a minha vida? Não é um nível que escraviza. Dos 8 níveis de generosidade, 7 escravizam. O nível de generosidade que está no topo, o nível mais elevado de generosidade, é quando você ajuda a alguém a não precisar mais da sua ajuda. Uau! Quando você mantém alguém preso à tua ajuda, você está escravizando aquela pessoa. Pegou o segredo? Você tem que ser um instrumento de Deus para desatar aquela pessoa de uma tal forma que ela não dependa mais da tua ajuda para progredir nessa terra. Esse é o nível de generosidade que Cristo quer nos levar, que Cristo quer nos libertar. Um nível de generosidade onde a gente não fica escravizado. Senhor, cadê, Senhor? O Senhor fez? Senhor, cadê? Jesus disse assim: olha, se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que as minhas. E é o que eu repito com frequência para os meus discípulos aqui. Eu digo: olha, eu vou entregar tudo para vocês, eu não vou reter nada, porque eu quero que vocês sejam mais desatados do que eu. Eu quero que vocês sejam mais desatados do que eu. Eu quero que vocês cresçam mais do que eu. Meu sonho é pregar que nem o pastor Alisson. Você vai pregar mais do que eu. Ai, um dia eu quero ser que nem um pastor Alisson. Você vai ser mais, você vai conseguir mais, você vai realizar mais. E no que depender de mim, eu não reterei nada. Entregarei tudo para que você cresça e realize feitos maiores do que os meus. Por quê, pastor? Porque esse é o nível mais elevado de generosidade, quando você ajuda alguém a não precisar mais da sua ajuda. Quando você tira a pessoa da condição de pedinte e você ajuda essa pessoa a se colocar na posição daquele que entrega, que dá, que se doa, porque a chave virou na mente dele e hoje ele não é mais escravo das suas necessidades, das coisas terrenas, do dinheiro. Não, a mente mudou.
Ele entendeu que ele não é abençoado quando ele recebe, ele é abençoado quando ele dá. Ele não é abençoado quando ele recebe, ele é abençoado quando ele entrega. Ele não é abençoado quando ele recebe, ele é abençoado quando ele se doa. O que é isso, pastor? É um nível de libertação. Se você vem para a casa do Senhor com a mentalidade de pedinte, você está escravo. Sua mente está escravizada. Aí você vai para igrejas que tem pastores que se aproveitam da sua mentalidade escrava. E eles dizem assim: venha, venha, podem vir, faça aqui a campanha aqui. Venha tantos dias para cá que você vai receber. Venha, venha, venha tantos dias para cá que você vai receber. Hã? O que é isso? Eles estão usando a tua mentalidade de escravo para que você fique aprisionado para poder receber aquilo que você quer. E eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para desatar você. Desatar você, irmão, para você subir de nível. De uma tal maneira que você não fique mais dependente da minha ajuda. Pelo contrário, você se torne um instrumento nas mãos de Deus para ajudar milhares e milhares de pessoas. Você não seja mais aquele que necessita, mas seja aquele que ajuda os necessitados. Em nome de Jesus. Esse é o maior nível de generosidade. São 8 níveis, 7 escravizam. O nível mais elevado de generosidade é o nível que não escraviza, é o nível de Cristo, é o nível mais elevado de generosidade que faz você ajudar alguém de uma tal maneira que essa pessoa não vai precisar mais da tua ajuda, você desatou ela para um propósito. Quando você dá, quando você ajuda, quando você transborda, quando você entrega, você é abençoado. Na verdade, aquele que recebeu se torna um abençoador da tua vida. É mais abençoado quem dá do que quem? Quem está entendendo isso, gente? Diga glória a Deus. É mais abençoado você que está dando do que aquele que está recebendo. Na verdade, é Ele que te abençoa quando pega do que você tem para dar. Fale para a pessoa que está do seu lado: quem dá ao pobre empresta a Deus. Fale para outra pessoa: quem dá ao pobre empresta a Deus. Escuta o que eu vou te falar, gente. A dor, para a gente finalizar, a dor e o sofrimento, para quem está no caminho certo, torna a dizer, se você está errando, corrija-se, porque tem 2 sofrimentos que é consequência dos seus erros, ok? Mas pastor, eu consertei, pastor, eu estou aqui no caminho certo, glória a Deus. Então, você está no caminho certo, não lhe isenta de dor e de sofrimento. Quem entendeu isso já? Ok? Jesus estava ou não estava no centro da vontade de Deus? Sim ou não, igreja? Estava. Quando Jesus entra no caminho do Gólgota, gente, olha que doideira isso. Foi tanto sofrimento, foi tanta dor, que as forças de Jesus se esvaíram. Jesus fraquejou no caminho do Gólgota. Poxa, mas ele não estava no centro da vontade de Deus? Não era para Deus ter fortalecido ele? Não era para Deus ter dado forças a ele? Não era para Deus ter sustentado ele? Na maioria das vezes nós fazemos leitura errada do processo. Jesus estava no centro da vontade de Deus.
E teve um momento no caminho do Gólgota que as suas forças se esvaíram e ele fraquejou com a cruz. Ele não conseguiu mais. E aí, de repente, uma pessoa que estava na multidão assistindo, vê aquele momento de fraqueza de Jesus. Um camarada conhecido como Simão Cirineu, ele sai do meio da multidão e vai ser partícipe do processo, da jornada de Jesus Cristo. E na fraqueza de Cristo, ele o ajuda a continuar o percurso. Jesus estava ou não estava no centro da vontade de Deus? Estava. Ele passou por um momento de fraqueza, sim ou não? Sim. De uma tal forma que ele não conseguiu mais. Por quê? Porque as fraquezas, os momentos de dores, os momentos de dificuldade dos homens de Deus, das mulheres de Deus, nada mais é do que uma oportunidade dada pelo Deus vivo para aqueles que estão apenas assistindo. Existe um galardão, existe uma recompensa eterna no reino, tremenda e poderosa, para os homens de Deus e para as mulheres de Deus, que caminham no centro da vontade de Deus e não abrem por nada. Um galardão, uma recompensa eterna. E no momento que eles passam por uma fraqueza, por um momento de dor, por um momento de sofrimento, o que é isso? Isso significa que Deus não está com eles? É isso? Nananina não. Então, o que é? É uma oportunidade para aqueles que estão assistindo serem partícipes do processo na vida desse homem de Deus, na vida dessa mulher de Deus, e terem parte no galardão e na recompensa eterna que eles receberão. Eu não sei se você entendeu, mas existe uma recompensa eterna que é compartilhada nos momentos de dor e de sofrimento. Não negligencie quando você contemplar uma oportunidade de ser um Simão Cirineu na direção de um homem de Deus e na direção de uma mulher de Deus. Porque o que você receberá, a traça e a ferrugem não é capaz de consumir nem de corroer. O ladrão que mira não é capaz de roubar, porque nós estamos falando de uma recompensa eterna. O sofrimento que um homem de Deus e uma mulher de Deus passa não tem nada a ver com eles, mas é um tratamento de Deus para aqueles que estão ao redor. O sofrimento de Jesus na direção do Gólgota tinha nada a ver com ele, mas era um tratamento para aqueles que estavam ao redor, e em específico, uma oportunidade para participar do galardão da recompensa eterna. E Simão Cirineu discerniu isso, que se levantem os Simões Cirineus na nossa geração, que fazem a leitura correta e não desperdiçam oportunidade de serem instrumentos no processo e na jornada dos homens e das mulheres de Deus. Eu declaro discernimento e visão espiritual, em nome de Jesus, porque maior do que a recompensa que você recebe na empresa que você trabalha, é a recompensa que você recebe no reino de Deus.
é a recompensa eterna, que Lúcifer não tem mais direito, porque esse direito nos foi concedido. Tenha discernimento e não permita que o diabo lhe roube aquilo que Deus lhe deu como direito, porque em Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros no reino de Deus.